Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai dar seguimento à nossa matéria, tá? Semana passada nós estávamos falando sobre os processos de independência da América Espanhola, né? Falamos sobre a independência do Haiti, a primeira nação, né? A primeira colônia da América Espanhola a conseguir a sua independência e a segunda colônia da América em geral a conseguir sua independência, né? Somente atrás ali dos Estados Unidos, tá bom? Falamos sobre a importância histórica que eles tiveram, né, sobre todo o processo ali da Ilha de São Domingos, como é que ela foi descoberta pela Espanha, depois foi colonizada pela França, e como é que acabou se dando ali a independência deles a partir da Revolução Francesa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dois personagens que são importantes. A aula de hoje não vai ser muito comprida, tá? Nós vamos falar sobre dois personagens que são importantes para as independências da América como um todo, tá bom? Que são o Simão Bolívar e o San Martín, tá bom? Esses dois caras eles são importantes porque eles estão envolvidos com as independências de uma série de países aqui na América Espanhola, tá? Não só com um ou dois, mas com uma série de países a especificar, né? Colômbia, Peru, Chile e Equador, tá bom? E Argentina também, olha só, um monte de país, tá bom, gente? Então a gente vai falar sobre eles, tá bom? Para começar, né? Quem são eles, né? José de São Martim, ele nasceu no dia 25 de fevereiro de 1778 e morreu no dia 17 de agosto de 1850. E o Simão Bolívar nasceu em 24 de julho de 1783 e depois morreu em 17 de dezembro de 1830, tá? E foram, como eu disse, diretamente responsáveis por várias independências ocorridas na América Espanhola. O São Martim, ele nasce então em 1778, numa cidade chamada Yapeyú, tá? Na Argentina. Eu não sei se Yapeyú é a pronúncia correta, é um nome indígena, tá? Mas é ali que ele nasce. Hoje a cidade se chama San Martín por causa dele, tá? Ele era chamado, o nome dele é José de San Martín. Hoje o nome da cidade é San Martín. Eu não sei na verdade se é San Martín ou São Martin, tá? Mas eu acredito que São Martín porque é espanhol o nome, tá? Ele foi um militar espanhol e aqui tem uma coisa interessante, tá? Porque ele vai se alistar no exército espanhol pela coroa da Espanha, tá? Não pelos revolucionários, obviamente, né? Não pelos revolucionários, mas pela coroa. O que indica que pelo menos em algum momento da vida San Martín ele era um defensor do reino da Espanha e defensor então da manutenção do domínio espanhol sobre as suas colônias, tá? Ele vai se alistar então no exército como cadete em 1789, porém quando Napoleão invade a Espanha, San Martín ele vai participar de alguns processos de patriotismo nacional e vai aderir à Guerra da Independência Espanhola, tá? Que vai ocorrer entre 1808 e 1814. Coisa importante, essa guerra não é uma guerra de independência das colônias sobre a Espanha, tá? É uma independência da Espanha contra o domínio napoleônico, tá? É isso daí que ele está apoiando, de novo, demonstrando que ele, nesse momento, tem uma lealdade aí típica dos militares à coroa, tá certo? Em 1811 ele vai deixar o exército espanhol e vai viajar para Londres, tá? Em Londres ele vai ter contato com alguns defensores, né, com alguns pensadores revolucionários que defendem ali a independência das colônias, tá? A independência das colônias da América Espanhola. Esses ideais eles vão começar a fazer parte ali do pensamento do San Martín e quando ele voltar à Argentina em 1812, ele vai se unir aos processos de independência que estão ocorrendo por lá, tá? Em 1813 ele consegue a liberação nacional da Argentina com a vitória da batalha em San Lorenzo, tá? Que vai ser decisiva para que a Argentina possa se proclamar independente. Em 1817 ele vai derrotar os espanhóis que estão ali os espanhóis que estão no Chile e isso vai ser significativo, tá? Porque ele vai depois, né? O Chile, em 1818, vai conseguir a sua independência, tá? E, finalmente, em 28 de junho de 1821, ele vai proclamar também a independência do Peru, recebendo o título de protetor do Peru, tá? Em algumas dessas campanhas, ele vai atuar em conjunto com o Simão Bolívar, tá? Então, vamos falar sobre o Simão Bolívar. Simão Bolívar ele nasce em Granada, hoje Venezuela, na cidade de Caracas.
ele era descendente da aristocracia espanhola, tá? Diferente do San Martín, que a gente não tem aí pelo menos eu não achei os dados ali se ele era descendente da aristocracia. O Simão Bolívar, ele de fato é descendente da aristocracia espanhola, ele é filho de espanhóis nas Américas, tá? Esses espanhóis são um militar, tá certo? E uma filha também de aristocratas, tudo bem? Isso é uma coisa interessante, tá? Por quê? Se o Simão Bolívar ele era filho de espanhóis na América, isso quer dizer que ele pode ser classificado como um dos crioulos, né? Vocês se lembram que os crioulos eles eram um dos grupos ali que estavam relacionados às independências da América Espanhola, sendo espanhóis nascidos em terra americana, tá? São um grupo que tem mais privilégios ali por causa disso do que nativos, mas não tem tantos privilégios contra espanhóis nascidos na Europa, tá certo? Bom, por causa da sua ascendência aristocrática, o Simão Bolívar ele vai ter contato com os estudos muito cedo, tá certo? Ele vai sofrer algumas perdas que são significativas na vida dele. O pai dele vai morrer quando ele tem 3 anos de idade e ele vai ficar sendo criado pela mãe. Só que a mãe dele também morre quando ele completa 9 anos, tá? Por isso ele vai passar a ser criado pelo tio e o seu tio vai deixar a educação dele a cargo de um professor de ideais revolucionários chamado Simón Carreno Rodrigues, tá? O Simón Carreno Rodrigues vai ter uma influência considerável na vida do Simão Bolívar, uma vez que vai ser ele quem vai introjetar ali, quem vai ensinar pela primeira vez os ideais revolucionários e anticoloniais que o Simão Bolívar vai gerar, tá? Principalmente os ideais de liberdade, tá? O Simão Bolívar ele vai ser alguém que luta pela liberdade das colônias, tá certo? Bom, em 1806, a Venezuela vai receber 2 ataques ali por parte dos revolucionários, tá? A Venezuela não, né? A ilha de Granada, a ilha também não, a colônia de Granada vai receber 2 ataques por um general chamado Francisco Miranda, tá? Francisco Miranda ele vai ser um revolucionário que vai receber apoio da Inglaterra para romper ali as relações da colônia com a metrópole espanhola. Por que a Inglaterra está apoiando isso, tá? Coisa interessante, né? A Inglaterra ela vai manter suas colônias por muito tempo ainda, então não sejam inocentes de pensar que a Inglaterra queria liberdade colonial porque ela era anti-colônia, anti-escravagista ou qualquer palhaçada dessa. Ela não era isso. É claro que isso não é palhaçada, estou falando como... Não é isso que a Inglaterra queria. Por que ela vai manter, então, apoio com rebeliões ali coloniais? Por causa do seguinte, a Inglaterra, nesse momento, é o país industrialmente mais avançado, tá? É o país que tem maior produção no mundo. E é interessante para a Inglaterra romper os pactos coloniais, principalmente os pactos coloniais que estão ali nas Américas. Vocês se lembram do Pacto Colonial? A gente falou sobre ele nas últimas aulas. O Pacto Colonial obrigava a colônia a manter comércio exclusivamente com a metrópole, tá? Com a sua metrópole. Então, toda a América Espanhola só podia comercializar diretamente com a Espanha e aí a Espanha comercializava para o resto da Europa. Obviamente, é um território gigantesco, a América Espanhola, e isso desagradava os interesses britânicos, uma vez que ela precisava comprar os produtos, né, a matéria-prima que vinha da América, da mão dos espanhóis, e os espanhóis eles iam taxar isso de maneira muito mais cara, uma vez que entrou ali dentro do território europeu da Espanha, tá? Então é interesse inglês romper com essas relações. Como é que se rompe com essas relações? Acabando com a relação metrópole-colônia, conseguindo as independências coloniais, tá? Então a Inglaterra vai apoiar o Francisco Miranda nos seus golpes ali, e em 1811 a Venezuela vai se tornar independente pela primeira vez, tá? Só que essa independência ela vai durar muito pouco, porque parte ali da Venezuela queria permanecer aliada à coroa espanhola, tá? Francisco Miranda ele vai ser declarado ditador e logo em seguida ele vai ser deposto. O governo da Venezuela vai passar então para as mãos do general Monteverde, que é o chefe, né, um dos líderes ali do Exército Real da Espanha, tá? Ou seja, de um jeito ou de outro, vai voltar para a mão da coroa espanhola, o governo da Venezuela. Em 1813, Simão Bolívar ele consegue libertar a cidade de Cartagena com a ajuda dos ingleses de novo, tá? Em 1814 ele vai receber o título de libertador após derrotar em batalha o general Monteverde e poder declarar de novo ali a liberdade da Venezuela, tá? O líder espanhol, enfim, né? O líder espanhol ele vai cair
E entre 1814 e 1815, a Espanha vai reagir às ações de Simão Bolívar com bastante violência, obrigando ele a deixar a Venezuela e se refugiar na Jamaica. Tá? Então a Venezuela vai voltar para o governo espanhol. Durante o período na Jamaica vão acontecer muitas coisas importantes com Simão Bolívar, tá? Porque ele lá vai começar a pensar o seu plano ali, a sua opus magna, né? Magna opus ali, a grande obra da sua vida, que é o projeto que ele vai chamar de Gran Colômbia, tá? Qual que era a ideia do Simão Bolívar? Ele queria reunir as nações da América Espanhola em uma grande nação. Ele queria fazer, principalmente, né, o projeto vai partir de 3 países, ele vai pensar num país que englobe Colômbia, Venezuela e Equador. Depois, mais para frente, a gente vai ver quando ele vai fazer a reunião pan-americana, que ele pretende expandir isso para outros países da América Espanhola. Mas esses 3 primeiros países aí são o que ele vai pensar como Gran Colômbia originalmente. Tá? A ideia era fazer um grande país que unisse esses 3 territórios. Tá? Em 24 de junho de 1821, em 1819, antes disso, ele vai conseguir reunir os representantes das províncias da Venezuela e vai propor ali a sua ideia da Gran Colômbia, tá, para eles. Em 24 de junho de 1821, ele vai derrotar os espanhóis na Batalha de Carabobo, tá? E a Venezuela vai ser livre finalmente, tendo Simão Bolívar como seu principal representante. Após isso, ele vai entrar na Colômbia com 2.500 homens e o Congresso colombiano vai promulgar uma constituição definitiva que declara ele como presidente. Tá? Depois, em 1822, o Bolívar vai derrotar os espanhóis no Equador e vai integrar também o Equador no seu território, tá? No seu projeto. E, finalmente, em 1821, Simão Bolívar ele vai derrotar os espanhóis em Lima e o Peru também vai ser entregue ao seu comando. Né? Lembra que o Peru, o Peru, por exemplo, vai ser uma campanha conjunta entre San Martín e Simão Bolívar, tá? Depois disso, a história vai começar a ficar um pouco diferente, tá? Primeiro ele era um libertador, ele vai ter um período ditatorial que vai acabar maculando um pouco a moral que ele conseguiu ali, e no fim das contas ele vai acabar perdendo esses domínios, tá? Mas isso não é importante pra gente, que a gente precisa saber é sobre os processos de independência da América Espanhola, tá? Esses 2 caras, eles são grandes heróis das independências, tá? Porque eles vão fazer ali todo um trabalho para as independências da América Espanhola e vão conseguir liberar bastantes colônias ali, tá? Gente, por hoje é isso, tá? A gente só vai falar sobre isso aqui hoje, porque vocês vão fazer um pequeno trabalhinho aí para mim, tá? Vocês vão fazer algumas redações aí para mim. Eu vou deixar na atividade do plural escrita quais são as pesquisas que vocês vão fazer sobre as independências da América Espanhola. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Um bom final de semana. Tchau, tchau.